Imagine crescer com uma gagueira severa numa família dividida, sem dinheiro, sem conexões e sem nenhuma garantia de que amanhã seria melhor do que hoje. Agora imagine que esse mesmo garoto inseguro se tornaria um dos atores de ação mais icônicos que Hollywood já produziu, com um nome gravado para sempre na calçada da fama e uma franquia que atravessou décadas inteiras no coração do público mundial. Parece roteiro de cinema, mas é a história real de Bruce Willis. O que poucos sabem é que por trás do sorriso irônico de John McClane e do carisma inconfundível que conquistou milhões de fãs, havia uma jornada repleta de tropeços, conflitos, escolhas difíceis e batalhas silenciosas que nenhum trailer jamais mostrou. Bruce Willis não chegou ao topo porque tudo foi fácil, chegou porque insistiu quando teria todo o direito de desistir, e esse detalhe muda completamente a forma como você vai enxergar a história dele a partir de agora. Nesse vídeo você vai descobrir como um garoto que mal conseguia terminar uma frase sem gaguejar se transformou no ator que redefiniu o cinema de ação mundial. Vai entender o que estava por trás do declínio da carreira que tantos criticaram, e vai conhecer a história de amor, superação e dignidade que sua família construiu longe dos holofotes enquanto o mundo debatia suas escolhas profissionais. Fica até o final porque essa história tem camadas que vão muito além do que qualquer biografia convencional consegue mostrar. Bruce Willis viveu em público e sofreu em silêncio, amou intensamente e errou sem pedir licença, brilhou quando ninguém acreditava e tropeçou quando todos esperavam mais. E é exatamente por tudo isso que a história dele tem tanto a nos ensinar sobre a vida real. Walter Bruce Willis chegou ao mundo em 19 de março de 1955, numa cidade chamada Idar Oberstein, na Alemanha Ocidental. Filho de pai americano que servia no exército e de mãe alemã, ele nasceu num lar que misturava duas culturas bem diferentes, e essa mistura, como você vai perceber, moldou muito de quem ele se tornou. Quando Bruce tinha apenas 2 anos, a família cruzou o Atlântico e foi morar em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Era uma família simples, de trabalhadores, onde o pai atuava como soldador e mecânico, e a mãe trabalhava num banco. Nada de tapete vermelho ou holofotes, pelo menos não ainda. Mas a vida raramente segue um roteiro tranquilo, e com a família Willis não foi diferente. Os pais se separaram quando Bruce ainda era jovem, e aquela estrutura familiar que ele conhecia simplesmente desmoronou. Ele ficou com o pai, enquanto os outros irmãos foram com a mãe, e isso deixou marcas profundas num garoto que ainda estava tentando entender o mundo. É curioso perceber como as dificuldades da infância podem ser o primeiro capítulo de uma história extraordinária. Um menino que cresceu numa família dividida, sem privilégios e longe dos holofotes de Hollywood, um dia colocaria seu nome para sempre na história do cinema mundial. Mas como isso aconteceu? É exatamente aí que a história começa a ficar interessante. Crescer já é difícil por si só, mas imagina enfrentar a infância com uma gagueira severa, aquela que faz a palavra travar na garganta bem na hora em que você mais precisa falar. Era exatamente essa a realidade de Bruce Willis. Um garoto que sentia na pele o peso do silêncio forçado enquanto os outros ao redor conversavam com facilidade. A virada veio de um jeito que ninguém esperava, nem ele mesmo. Ao se aventurar numa peça escolar, Bruce percebeu algo surpreendente. No palco, a gagueira simplesmente sumia. Era como se o personagem que ele interpretava libertasse uma versão dele que as palavras do dia a dia teimavam em prender. A partir daí, o teatro virou mais do que um hobby, virou uma tábua de salvação. A cada apresentação, Bruce ganhava não só fluência na fala, mas também aquela autoconfiança que todo jovem inseguro tanto busca. Foi no palco que ele encontrou pela primeira vez o carisma que mais tarde encantaria Hollywood e milhões de fãs ao redor do mundo. E pensar que tudo começou com uma dificuldade que ele poderia ter usado como desculpa para não tentar. Em vez disso, Bruce transformou a gagueira no seu maior combustível. Isso nos leva a uma pergunta que vale guardar. E você, já parou para pensar em quantas das suas limitações escondem, na verdade, o seu maior talento?
Chegar em Nova York com o sonho de ser ator é uma coisa. Sobreviver à cidade enquanto esse sonho ainda não paga as contas é outra bem diferente. Bruce Willis conheceu os dois lados dessa moeda, trabalhando como segurança, motorista de ônibus e até detetive particular antes de conseguir qualquer coisa relevante no mundo da atuação. Foi atrás do balcão de um bar famoso chamado Central que Bruce encontrou um jeito de se manter vivo financeiramente sem abandonar o seu caminho. E ele não era qualquer bartender, não. O rapaz aparecia de patins, tocava harmônica, contava piadas e transformava cada noite num pequeno espetáculo, cativando todo mundo que chegava por lá. Aquele bar se tornou, sem que ele percebesse, o seu primeiro palco profissional. O carisma que um dia dominaria Hollywood estava sendo lapidado ali, entre doses servidas e risadas arrancadas de clientes cansados. Foi inclusive num desses momentos que um diretor de casting o notou e abriu a primeira porta de verdade para a carreira que estava por vir. Em 1985, Bruce Willis entrou numa disputa que poucos dariam qualquer chance para ele vencer. Eram cerca de 3.000 candidatos concorrendo a um papel na série Mulligan, e ele era apenas mais um rosto desconhecido numa fila enorme de atores querendo a mesma oportunidade. Mas o diretor Glenn Gordon Caron enxergou naquele jovem irreverente algo que os outros não tinham, uma impudência natural e um carisma impossível de ignorar. A série foi uma revelação não só para o público, mas para o próprio Bruce. Ao lado de Sybil Shepherd, ele interpretou um detetive particular cheio de personalidade, ironia e aquele humor afiado que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Mulligan foi indicada a 16 prêmios Emmy, e Bruce saiu de lá como um nome que Hollywood simplesmente não conseguia mais ignorar. O que poucos percebem é que Mulligan foi muito mais do que um trampolim para a fama. Foi ali que Bruce aprendeu a afinar sua atuação semana após semana, episódio após episódio, num ritmo que poucos atores de cinema jamais experimentam. Era como uma academia de alta performance disfarçada de série de televisão. Em 1988, Bruce Willis entrou para a história do cinema de ação de um jeito que ninguém esperava, nem ele mesmo. O papel de John McClane em Die Hard não era exatamente o que os estúdios tinham em mente. Afinal, nomes como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Harrison Ford foram cogitados antes dele. Mas quando Bruce colocou os pés descalços naquele arranha-céu, tudo mudou. John McClane não era o herói perfeito e invencível que Hollywood adorava vender. Era um cara comum, cheio de dúvidas, que sangrava, reclamava e ainda assim não desistia. Essa humanidade do personagem criou uma conexão imediata com o público. E o carisma inconfundível de Bruce Willis foi o ingrediente que transformou um bom filme numa franquia que atravessou décadas. O cachê milionário de $5 milhões que ele recebeu pelo papel chocou Hollywood inteira e redefiniu o padrão salarial dos atores de ação da época. O presidente da MGM chegou a reclamar publicamente que aquele valor jogaria o mercado fora do eixo. Mas os resultados de bilheteria provaram que Bruce Willis valia cada centavo investido. A franquia Die Hard rendeu 5 filmes ao longo de décadas e consolidou John McClane como um dos personagens mais icônicos da história do cinema mundial. Muita gente não sabe, mas por trás do ator de ação mais famoso de Hollywood havia também um músico de verdade. Bruce Willis não estava apenas brincando quando resolveu gravar um álbum. Ele tinha uma relação genuína com a música desde a infância, quando tocava harmônica e cantarolava pelas ruas de Nova Jersey ainda garoto. Em 1987, ele lançou seu primeiro álbum chamado The Return of Bruno, uma coleção de 10 faixas mergulhadas no universo do blues e do soul que ele tanto amava. O disco foi um sucesso surpreendente, chegando ao 14º lugar nas paradas americanas e emplacando músicas que chegaram ao top 5 nos Estados Unidos e até ao 2º lugar nas paradas britânicas. O segundo álbum veio em 1989, mas não repetiu o mesmo impacto do primeiro. Ainda assim, Bruce não abandonou sua relação com a música, gravando trilhas sonoras para alguns de seus filmes e mostrando que aquele garoto que encantava os clientes do bar tocando harmônica nunca desapareceu de verdade.
O que essa fase musical nos revela é algo muito valioso sobre Bruce Willis enquanto pessoa. Ele nunca quis ser apenas uma coisa só. Enquanto Hollywood tentava encaixá-lo numa caixinha chamada ator de ação, ele insistia em transbordar por todos os lados. Se você ainda acha que Bruce Willis era só aquele cara que salvava o mundo em camiseta surrada, prepare-se para rever esse conceito. Ao longo dos anos 90 e 2000, ele construiu um portfólio de filmes que vai muito além do cinema de ação, provando que seu talento era amplo o suficiente para transitar por universos completamente diferentes. Em Pulp Fiction, nas mãos do genial Quentin Tarantino, Bruce deu vida a Bud Coolidge, um boxeador que jogava suas próprias regras e roubava cada cena em que aparecia. Depois veio O Quinto Elemento, onde ele encheu de humor e humanidade o papel de um simples taxista jogado no meio de uma aventura galáctica, e O Sexto Sentido, onde surpreendeu a todos com uma atuação contida, delicada e inesquecível. Ainda havia 12 Macacos, Umbriacable e Sin City completando esse conjunto raro de obras que resistem ao tempo. Cada um desses filmes mostrava uma faceta diferente do seu carisma, ora mais sombrio, ora mais irônico, ora surpreendentemente vulnerável. Era como se Bruce Willis estivesse constantemente desafiando quem ousasse subestimá-lo. O que une todos esses papéis marcantes é justamente a capacidade de Bruce de trazer verdade para personagens que, nas mãos erradas, seriam apenas figuras decorativas. Por trás das câmeras e dos explosivos sets de filmagem, Bruce Willis vivia uma história de amor que Hollywood inteira acompanhava com curiosidade. Em 1987, ele conheceu a atriz Demi Moore na estreia de um filme. Num daqueles momentos que parecem roteiro de cinema, os dois se apaixonaram de um jeito que surpreendeu até os mais céticos da indústria. O casamento com Demi Moore rendeu 3 filhas, Homer, Scout e Tallulah, e durante anos os dois foram um dos casais mais admirados de Hollywood. Quando a separação veio em 2000, muita gente esperava o drama típico das estrelas de cinema, mas o que aconteceu foi o oposto. Bruce e Demi construíram uma das relações pós-divórcio mais maduras e respeitosas que o mundo do entretenimento já viu. Em 2009, uma nova história de amor entrou na vida de Bruce Willis na forma de Emma Heming, uma modelo com quem ele se casou e teve mais 2 filhas, Mabel e Evelyn. O interessante é que a chegada de Emma não afastou Demi Moore da vida da família. Pelo contrário, as 2 mulheres construíram uma relação de respeito genuíno que se tornaria fundamental nos momentos mais difíceis que estavam por vir. Essa capacidade de transformar o fim de um casamento numa parceria duradoura em nome da família diz muito sobre o caráter de Bruce Willis fora dos holofotes. Enquanto o mundo via o ator de ação invencível nas telas, quem estava por perto enxergava um homem que levava a família muito a sério, mesmo quando a vida profissional começava a dar sinais de que nem tudo estava tão bem quanto parecia. Todo herói tem suas sombras, e com Bruce Willis não era diferente. Ao longo da carreira, foi se construindo nos bastidores de Hollywood uma reputação que contrastava bastante com a imagem carismática que ele projetava nas telas. Diretores, produtores e colegas de set começaram a relatar experiências que revelavam um lado bem menos glamouroso do astro. O caso mais emblemático foi o do diretor Kevin Smith, que declarou abertamente que trabalhar com Bruce Willis no filme Cop Out foi a experiência mais desgastante de toda a sua carreira. Smith relatou que o ator evitava ensaios, reescrevia cenas na hora e consumia uma parte desproporcional do orçamento só com seu cachê milionário, deixando a equipe inteira frustrada e esgotada. Nos bastidores de Os Mercenários 3, a situação chegou a um ponto sem retorno. Bruce exigiu um cachê que Sylvester Stallone considerou completamente abusivo, e a resposta foi rápida e sem cerimônia. Ele foi substituído por Harrison Ford em menos de 72 horas. Stallone ainda foi ao Twitter dizer publicamente que ganância e preguiça eram uma fórmula certa para o colapso de qualquer carreira. O que esses episódios revelam é que o carisma que conquistou Hollywood também carregava consigo uma personalidade forte e difícil de administrar. Bruce Willis era daqueles que ou inspiravam admiração profunda ou geravam conflitos inevitáveis,
raramente havia meio termo. Existe um momento na carreira de todo grande astro em que as escolhas começam a falar mais alto do que os talentos, e com Bruce Willis esse momento chegou de forma gradual mas bastante visível. A partir dos anos 2010, o ator que um dia chocou Hollywood com seu cachê milionário começou a aparecer em filmes de baixo orçamento que mal chegavam às salas de cinema, quanto mais as listas de melhores do ano. O produtor Randall Ement se tornou o principal parceiro de Bruce nessa fase, desenvolvendo um modelo de negócio bastante peculiar. O esquema era simples: Bruce aparecia no início, no meio e no fim do filme, totalizando poucos minutos em cena, recebia cerca de $1 milhão por poucos dias de trabalho e emprestava seu nome ao pôster para garantir alguma atenção internacional para a produção. O resultado dessa equação era previsível. Filmes como Hard Kill, Extraction e Survive the Night chegavam ao público com Bruce Willis na capa mas com menos de 10 minutos do ator em tela, e as avaliações nas plataformas de crítica não passavam de 10% de aprovação. O declínio da carreira que todos comentavam nos bastidores estava agora escancarado para qualquer um ver. O mais triste dessa fase é que ela misturava escolhas profissionais questionáveis com algo que ainda ninguém sabia nomear direito. Havia algo além da preguiça ou da ganância que muitos apontavam, algo que só o tempo e um diagnóstico devastador revelariam com clareza. Enquanto a carreira cinematográfica subia e descia como uma montanha russa, havia um mercado que nunca deixou de bater à porta de Bruce Willis: o mundo da publicidade. Com aquele rosto inconfundível e aquele carisma que atravessava qualquer tela, ele se tornou um dos atores mais requisitados pelas grandes marcas ao redor do mundo, especialmente no mercado japonês, onde estrelas de Hollywood eram tratadas como verdadeiras divindades do consumo. Ao longo das décadas, Bruce emprestou sua imagem para campanhas de marcas como Levi's, que foi onde tudo começou ainda nos anos 80, além de Seagrams, Subaru, Visa, Nike e Honda, entre tantas outras. Cada aparição publicitária carregava a mesma essência que fazia dele um astro do cinema: a mistura de autoridade, humor e uma presença que simplesmente não passava despercebida. O mercado japonês merece um destaque especial nessa história. Enquanto Hollywood debatia os altos e baixos da sua carreira, o Japão simplesmente adorava Bruce Willis de forma incondicional. Campanhas para marcas como Subaru Legacy e NT Docomo mantinham como um rosto familiar e desejado numa cultura que valorizava profundamente a imagem dos grandes astros ocidentais. Essa faceta publicitária de Bruce Willis revela algo que vai além do simples interesse financeiro. Ela mostra como o carisma genuíno tem um valor de mercado que resiste ao tempo e às oscilações da crítica cinematográfica. Enquanto o Framboesa de Ouro aparecia de tempos em tempos no seu currículo, as marcas continuavam escolhendo seu rosto para representá-las. Por mais que a mídia adorasse focar nos conflitos e nas polêmicas dos bastidores, havia um lado de Bruce Willis que raramente ganhava as manchetes que merecia. Longe das câmeras e dos sets de filmagem, ele construiu ao longo dos anos uma trajetória de generosidade e compromisso social que diz muito sobre quem ele realmente era por baixo de toda aquela armadura de ator de ação. Em 2000, Bruce fundou a Bruce Willis Foundation, uma organização voltada para apoiar quem mais precisava, com foco especial em cuidados infantis e no suporte a veteranos de guerra. Não era apenas uma daquelas fundações criadas para polir imagem pública, era um projeto em que ele se envolvia de forma genuína, participando de eventos e doando recursos de maneira consistente ao longo dos anos. Após os ataques de 11 de setembro, Bruce Willis foi além das palavras de conforto que tantas celebridades ofereceram. Ele anunciou publicamente que pagaria $1 milhão do próprio bolso a qualquer pessoa civil que fornecesse informações sobre o paradeiro de Osama Bin Laden, chegando inclusive a propor a iniciativa diretamente ao Departamento de Defesa americano antes de torná-la pública. Esse lado filantrópico de Bruce nos lembra que por trás de cada grande nome existe um ser humano com valores, medos e uma vontade genuína de deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou.
Havia algo diferente nos sets de filmagem dos últimos anos de Bruce Willis, e quem estava por perto começou a perceber isso antes de qualquer anúncio oficial. Colegas de trabalho relatavam situações que iam além do comportamento difícil que todos já conheciam. Havia lapsos de memória frequentes, dificuldade para compreender falas simples e uma confusão genuína diante de situações rotineiras de qualquer produção cinematográfica. Os diretores que trabalharam com ele nesse período começaram a adotar estratégias silenciosas para contornar as limitações que apareciam. As falas eram encurtadas ao máximo. Alguém sussurrava as linhas pelo ponto eletrônico durante as gravações, e a maioria das cenas de ação que seu personagem deveria protagonizar era filmada com dublês enquanto Bruce aparecia apenas em closes cuidadosamente selecionados. A família, por sua vez, montou uma estrutura discreta mas eficiente de proteção ao redor dele. Uma equipe próxima acompanhava cada passo de Bruce nos sets, gerenciando sua agenda, filtrando interações e garantindo que ele não ficasse exposto além do necessário. Era um esforço coletivo e silencioso de preservar a dignidade de um homem que havia dado tanto ao cinema mundial. O que tornava tudo isso ainda mais delicado era a incerteza sobre o que exatamente estava acontecendo. Muitos ainda atribuíam os comportamentos ao cansaço, à idade ou até mesmo àquela reputação difícil que o acompanhava há anos. Em março de 2022, a família de Bruce Willis reuniu coragem e compartilhou com o mundo uma notícia que ninguém queria ouvir. Por meio de uma declaração conjunta assinada por Emma Heming, Demi Moore e pelas filhas do ator, o público soube que Bruce estava se aposentando da carreira devido a um diagnóstico de afasia, um distúrbio cerebral que compromete de forma severa a capacidade de comunicação e cognição de quem convive com ele. A notícia sacudiu Hollywood e emocionou fãs em todos os cantos do planeta. De repente, muita coisa que parecia incompreensível nos últimos anos de trabalho do ator ganhou um contexto completamente diferente. Os lapsos de memória, as dificuldades nos sets e o declínio da carreira que tanto intrigou a crítica não eram descaso nem preguiça, eram sintomas de uma batalha silenciosa que ele travava há mais tempo do que qualquer um imaginava. Em meio à dor do anúncio, aconteceu um gesto que tocou profundamente a comunidade cinematográfica. Os organizadores do Framboesa de Ouro, premiação conhecida por ironizar as piores atuações do ano, decidiram retirar o prêmio que haviam concedido a Bruce Willis por suas performances em 2021. Era o reconhecimento de que havia algo muito maior do que escolhas artísticas ruins por trás daquelas atuações. Com a aposentadoria oficializada, encerrava-se uma era que havia durado mais de 4 décadas e deixado uma marca impossível de apagar na história do cinema mundial. O ator de ação que salvou o mundo inúmeras vezes nas telas precisava agora ser cuidado pela família que sempre foi seu maior tesouro fora delas. Aos 71 anos, Bruce Willis vive de forma reservada e completamente afastado dos holofotes que por tantas décadas iluminaram sua trajetória. Em 2023, a família trouxe ao público uma atualização ainda mais delicada sobre seu estado de saúde, revelando que o quadro havia evoluído para a demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que afeta principalmente a comunicação e o comportamento de quem convive com ela. Com a progressão da doença, Willis foi transferido para uma casa separada de um andar, especialmente adaptada para receber uma equipe de suporte em tempo integral. Em agosto de 2025, Emma Heming Willis declarou publicamente que Bruce ainda se mantém fisicamente ativo e em boa saúde geral, mas que é seu cérebro que enfrenta a batalha mais dura. São palavras simples que carregam um peso imenso para qualquer um que acompanhou sua história. O que mais impressiona nessa fase da vida de Bruce Willis é a forma como sua família se uniu ao redor dele. Emma Heming e Demi Moore, as duas mulheres que dividiram sua vida em momentos tão diferentes, seguem lado a lado no cuidado e no suporte ao ator, visitando-o com frequência e mantendo acesa a chama de uma família que aprendeu a se reinventar diante das adversidades. Em uma decisão que uniu emoção e propósito de forma comovente, a família anunciou que o cérebro de Bruce Willis será doado para a pesquisa científica após sua morte.
contribuindo para os estudos sobre a demência frontotemporal, doença que ainda desafia a medicina mundial. Um garoto que gaguejava e não conseguia terminar uma frase se tornou uma das vozes mais reconhecidas do cinema mundial. Um jovem que servia drinks atrás de um balcão em Nova York terminou com seu nome gravado para sempre no Hollywood Walk of Fame. O que separa essas duas versões da mesma pessoa não é talento nato nem sorte, é a decisão de continuar mesmo quando tudo parecia apontar para o caminho contrário. A história de Bruce Willis também nos ensina algo muito valioso sobre o legado que construímos ao longo da vida. No final das contas, o que fica não são os prêmios nem os cachês milionários, é a família que cultivamos, as causas que abraçamos e a forma como enfrentamos as batalhas que ninguém mais vê. Até mesmo a decisão da sua família de doar seu cérebro para a ciência é um ato final de generosidade que transcende qualquer papel que ele já interpretou. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em algum trecho dessa história ou se simplesmente descobriu algo novo sobre um dos maiores nomes de Hollywood, então ele cumpriu seu propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível, que limitações podem ser combustível e que família é o único roteiro que realmente importa no final. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos.